João Chines que vos fala, Alf, neste 22 de janeiro de 2018, segunda-feira, 6 horas e 40 minutos. Capítulos, oferecimento à Igreja de Jesus, Lucas 24, e no primeiro dia da semana, foi logo num domingo, muito de madrugada, foram elas, as mulheres, Joana, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras, aloés, mirra, e acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus, e aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes, que eram 2 anjos. Estando elas muito atemorizadas com aquela presença poderosa e luminosa, baixaram o rosto para o chão e disseram: por que buscais os vivos entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as quais diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, viu só os lençóis ali postos. E retirou-se, admirando consigo aquele caso. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estágios, a mais ou menos 7 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, acontecendo que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eu não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Portanto, os discípulos de Emaús são testemunhas de que não foi o povo judeu que entregou Jesus à morte, mas os principais saduceus e fariseus da elite religiosa corrompida. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Ora, as mulheres naquela época, contando uma história dessa, parecia coisa de criança. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim. As mulheres haviam dito como elas, porém a ele não viram Jesus. E ele lhes disse: honestos e tarde de coração, para que tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então veja, Jesus chamava de profeta Moisés, Davi e os profetas. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então, o padecimento para a redenção de Cristo, teria ele feito essa obra inteirinha só, durante milhares de anos trabalhando nas profecias, e finalmente veio para a cruz, a encarnação à cruz. E agora estava preparado para não subir com a nossa redenção ao trono de Deus e assentar novamente na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, já é tarde. E já declinou o dia, entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Repare como é impossível ao homem entender e compreender as escrituras se Deus não abrir os olhos e der o entendimento e conhecimento. É um milagre. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Coração ardido quando se ouve a escritura, é sinal da atuação do Espírito Santo. Não despreze, converta-se e aceite Jesus e a sua palavra hoje, agora. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, acharam congregados os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho, como deles fora conhecido no partir do pão. Então, depois disso, depois da ressurreição, ele foi a Galiléia, se encontrou com Simão Pedro. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco.
E Jesus, então, lhes desejou a paz e perguntou. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E eles lhe disse: por que estáis perturbados? Porque sobem tais pensamentos em vossos corações. Então mesmo Jesus que andou sobre as águas, que parecia um espírito, agora estava vivo depois da morte, parecia um espírito. Mas Jesus disse: por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Veja as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, e apalpai e me vejo, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. João Batista pregou apenas em Israel. E destas coisas sois vós testemunhas, que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, que até que do alto seja revestido de poder, que foi o Espírito Santo, que João Batista tinha dito que Jesus iria batizar. E levou-os fora até Betânia, levantando as suas mãos, abençoou no Monte das Oliveiras. Betânia fica a 1,5 km de Jerusalém. Aconteceu que, abençoando-os eles, se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Então eles continuaram religiosos, continuaram louvando e bendizendo a Deus, depois de terem visto Jesus glorificado. Isso vai acontecer no arrebatamento. Haverá um templo de Deus lá na Jerusalém Celeste, no altar de Deus, no trono de Deus, direto com ele, adorando e louvando, bendizendo para sempre depois do arrebatamento. Jesus falou: Alfe, a paz do Senhor vos liberte agora, amém.